quero começar agradecendo aqui a presença de todos, agradecer muito a TV Unesp, nesse nosso encontro que é relativo ao primeiro seminário de pesquisa em design contemporâneo, reunindo então o grupo de pesquisa do Laboratório de Design Contemporâneo e os interessados no estudo dos aspectos, das questões que norteiam o que a gente chama, então, hoje de design contemporâneo. Eu vou começar aqui a apresentação e acho que é importante para a gente falar a esse respeito, né? Eu trouxe uma metáfora, na verdade, entre o grafite e o diamante. Quando a gente pensa hoje no design contemporâneo, a gente pode usar essa metáfora porque tanto o grafite como o diamante, eles são formados pelo mesmo elemento químico, que é o carbono puro. Ambos são minerais, mas eles são distintos em sua estrutura. Ou seja, as diferenças ocorrem por conta do tempo de formação, de compressão, de temperatura. Um é maleável, o outro é duro. Os valores simbólicos, econômicos dos dois materiais, eles se distinguem também, né? Por isso que a gente pode usar essa metáfora do grafite e do diamante ao falar do design contemporâneo, porque ambos se relacionam com a arte e a tecnologia. Eles estão ao nosso redor em inúmeras aplicações. E também numa imensa gama de possibilidades, do estado mais bruto ao estado mais requintado, né, mais lapidado, elaborado. E essa consciência a respeito do design contemporâneo, ela vem a partir dos anos 90, quando as pessoas, o design vai se democratizar, tanto o seu significado, as suas aplicações, e as pessoas vão tomando consciência de que o design está em tudo ao que está ao nosso redor. Ou seja, que várias vertentes do design contemporâneo são concomitantes. E o design ele vai estar em tudo que é concebido, que é criado, que é pensado, que é produzido, elaborado e que está ao nosso redor. Nesse sentido, no Brasil, o design contemporâneo passou a ganhar eco e a gente começa a conviver com as duas possibilidades, como quando a gente fala do grafite ao diamante. Tanto nós temos aí um exemplo que é do design vernacular, né? Lembrando que o design vernacular é aquele elaborado por conta do que se acha ao redor, de uma forma popular, ou seja, não é o design culto, não é o design de um profissional formado na área, mas é a ação projetual que está relacionada à capacidade de criação de todo e qualquer ser humano. Então nós vemos aí, nesse exemplo, a Dona Pequena. A Dona Pequena é uma moradora que vivia em estado de rua, no Rio de Janeiro, no começo dos anos 2000. E ela foi entrevistada e retratada por Gabriela de Guzmão Pereira para um ensaio que chama-se, que é um livro denominado Rua dos Inventos. E a grande questão com a Dona Pequena é como ela resolveu o seu problema. Ela tinha as pálpebras caídas e ela falava o tempo todo, eu enxergo muito bem, mas as pálpebras me atrapalham muito. E junto com o seu médico oftalmologista, o que ela desenvolveu? Ela desenvolveu uma armação de óculos sem lente, porque afinal ela enxergava bem, ela não precisava das lentes. Mas ela precisava de algo que segurasse as pálpebras dela. E aí a gente vê que realmente isso foi desenvolvido, né? Ou seja, ela tem uma armação que as pálpebras são seguras e qual a grande questão que se desenvolveu aí? Primeiro, um objeto de design vernacular, né? Segundo, essa relação com perante a necessidade, uma solução de um problema. E quando o médico
colabora com ela no sentido de como é que vai montar essa armação, aonde vai, ou ponto de solda, ou coisa assim, ele está, na verdade, contribuindo para o bem-estar de uma pessoa. Que essa é uma questão super importante quando a gente fala no design e no design contemporâneo. Isso é um fundamento da toda a área do design, mas a cada vez mais fica presente no design da contemporaneidade. No lado oposto, nós vemos um óculos de realidade virtual, que na verdade, apesar de ter protótipos de óculos de realidade virtual desde o final dos 1800, mas a partir dos anos 90 é que a pesquisa também vai se desenvolver mais fortemente, assim como, vejam, anos 90 para os óculos de realidade virtual, ao mesmo tempo que nos anos 90 a entrada do design contemporâneo, né, no Brasil, com todas as mudanças que vão ocorrer em torno disso. Até que em 2012, um empresário da área de tecnologia, chamado Silucci, ele resolve desenvolver e fabricar esses relógios. Esses óculos. Né? O que a gente está vendo aí, na verdade? Esses opostos e essas complexidades, ou seja, o design contemporâneo ele está presente desde o design vernacular até o design de alta tecnologia. E aqui a gente vai ver alguns outros exemplos. Quem já usou ou quem já construiu um carrinho de rolimã? O carrinho de rolimã está impregnado de lembranças, de sonhos, de uma criança, desse desejo de velocidade, e que a gente vai ver que esse projeto, que a gente pode considerar também um projeto vernacular, ele vai até o emprego de um projeto para as naves espaciais. E assim a gente vai ver de um simples lápis até a complexidade de um relógio que é, na verdade, um relógio que hoje é um computador de pulso. Isso desde as balas, que são balas de banana tradicionais no Paraná, que são as balas Antonini, desde a fabricação da bala, eu acho que isso é uma coisa bem importante da gente lembrar, que é uma bala, um confeito feito a partir de ingredientes naturais, até quando a gente passa para um exemplo da alta gastronomia, como a gente está vendo aí uma torta de limão desconstruída, até mesmo a elaboração de alimentos em 3D. Então, já diante da possibilidade de que a gente vai ter alimentos que, indo contra essa visão dos ultraprocessados, alimentos naturais que vão ser impressos em 3D. Em tudo isso, o design está presente em diferentes níveis. Então é importante a gente lembrar que o design está presente desde as coisas mais simples do nosso cotidiano, a xicrinha de café, o copo americano para se tomar água, até um projeto de autor, como a gente está vendo um vaso, que é um vaso luminária da Gay Aulente. O que é importante a gente lembrar aí? Independente se o design é assinado ou não, se a gente sabe quem é que o produziu ou não, o importante é a gente saber que ele está em tudo, ele está ao nosso redor, em tudo que é concebido, construído, projetado, pensado. Mas é importante também a gente lembrar que há uma diferença entre o universo artificial e o universo natural. Então o design está dentro desse complexo que é o universo artificial, aquilo que é construído, que é projetado, que muitas vezes usa o universo natural como referência, como exemplo, como relação. E a gente vai encontrar então das coisas mais extremas. A colher de madeira, que a gente conhece como colher de pau, que foi, acho que poucas pessoas talvez saibam, mas ela foi desenvolvida mesmo, ela foi criada pelos nossos indígenas brasileiros e que está presente na maioria das nossas cozinhas. Então, é um objeto tão simples e ao mesmo tempo tão presente e tão importante que marca a nossa história do design, até, de novo, projetos de alta complexidade recém-lançados como esse sofá, que chama-se Sofato,
Sofato quer dizer desfeito, desfeita, que foi desenvolvido pelo designer italiano Francesco Binfaré, é produzido pela Edra. E o que acontece? Esse sofá ele tem uma complexidade projetual e também de materiais e de tecnologia, porque ele tem uma série de mecanismos com materiais que se expandem. Né? Então, desde materiais como gel de poliuretano e também mecanismos internos que fazem com que que o próprio objeto ele acompanhe o movimento do próprio corpo, ele se adapte ao próprio corpo. E, portanto, né, o que a gente vê como exemplo aí? Um designer que sabe ler o próprio tempo. Como é que a gente senta hoje no sofá? Na verdade, a gente não senta muito, a gente se esparrama, né? A gente quer deitar no sofá, a gente encosta daqui, encosta dali, e esse sofá ele vai acompanhando esses movimentos. Então, essa é uma questão importante quando a gente fala no design contemporâneo. O design contemporâneo é a tradução do tempo, é a tradução desse tempo, observando como as pessoas vivem nesse tempo e como é que as mudanças vão ocorrendo, porque as mudanças vão implicar também na mudança do modo de vida, na mudança dos nossos modos de ser e de estar no mundo. Os designers que fazem essa leitura, eles, na verdade, vão expressar isso numa série de objetos e numa série de ambientes, enfim, em todo que vai envolver esses aspectos, essas expressões da contemporaneidade, e que nós vamos utilizando isso muito bem e vão se adaptando. O que é importante a gente lembrar é que desde o simples, da mais simples colher, né, ou do grafite, como a gente falou anteriormente, até os mais complexos projetos vão envolver as questões do design. Outros designers que sabem ler muito bem o seu tempo é o grupo de designers japoneses do estúdio que chama-se Yoi, e que se localiza em Tóquio, foi fundado em 2011. E a grande questão desse grupo de designers é justamente essa relação entre o homem e o espaço, né? O sujeito, a pessoa e o espaço, o sujeito e o objeto e o espaço, fazendo uma leitura do quê? De que nesse momento cada vez mais os espaços de moradia vão ficando cada vez mais reduzidos. O que eles passam então a projetar diante dessa questão? Primeiro, vão buscar uma nova tecnologia de um tecido flexível também e vão desenvolver uma linha de cadeiras e sofás que explora essa relação entre inovação, tecnologia, bidimensionalidade, tridimensionalidade, se adaptando o quê? Ao corpo do sujeito. E essa adaptação do corpo, que é uma questão que ocorre muito na área do design, ou seja, se a gente busca o conforto, busca o bem-estar também, como é que pode se utilizar isso na mais alta tecnologia? As pessoas estranham muito ao verem uma tela bidimensional onde é possível se sentar nessa tela. Ou seja, ela envolve o seu corpo nisso, né? E no momento, então, que ela não estiver sendo usada como uma poltrona ou como um sofá, ela pode ser utilizada como uma tela, como uma imagem que vai estar numa parede de uma casa, ocupando o mínimo espaço possível. É interessante também a gente pensar nesse trabalho de relação com as imagens, porque, afinal, as imagens que são trazidas num projeto que é muito contemporâneo, são imagens clássicas, de móveis clássicos do design. Né? Então, essa é uma questão também aí de importância que é sempre bom a gente olhar para isso, né? E a reação das pessoas também, porque é um novo modo de se relacionar com o objeto, né? Que a gente vê acontecer nesse exemplo aí. É divertido até, mas isso também reflete o quê? Um novo corpo.
Vamos lembrar que as mudanças sociopolíticas, econômicas, as mudanças culturais nos levam a construir um novo corpo e novos hábitos para esse corpo. Há 100 anos atrás, jamais nos sentaríamos desse jeito. E a dupla de designers brasileiros, a Luciana Martins e o Gerson Oliveira, da Ovo Design, souberam ler isso muito bem. Em 95, eles criaram a poltrona KD, que é essa estrutura que parece um cubo de tecido, que você não sabe muito bem como você vai se sentar. Tem um tecido também flexível e quando você se senta, ela envolve o teu corpo, mas é um corpo também que é esse corpo contemporâneo. Portanto, estamos falando de um universo no design contemporâneo que envolve o quê? Objetos, artefatos, ambientes, espaços, o ser humano, o sujeito que chamamos de usuário, que constitui uma sociedade, que tem relações políticas, sociais e culturais aí. Estamos falando também de dispositivos, porque afinal a complexidade vai se dar e toda a relação do design contemporâneo ela vai se dar a partir das questões entre mídia, economia e cultura. Ou seja, o que a gente está dizendo? Sim, os designers criam, produzem ou as pessoas criam e desenvolvem questões e coisas para a solução dos seus problemas, mas é muito importante também hoje a relação de como é que esse design ele é mostrado e ele é validado como design contemporâneo. Porque vamos lembrar que ao mesmo tempo, né, que a gente está vivendo o design contemporâneo, a gente está vivendo também ao mesmo tempo com o design moderno e com o que a gente considera como clássico ou neoclássico. Então, todo sistema que vai se dar no design contemporâneo há todo um complexo também midiático em torno de os designers que vão, além de produzirem, também saber comunicar o seu produto, expor o seu produto. Há toda uma complexidade cultural que é todo um circuito de museus, galerias, exposições, premiações que também validam o que é esse design contemporâneo, né? Então, se a gente for pensar nesse todo, a gente vai falar o quê? Que o design contemporâneo, sim, é a tradução do tempo, desse tempo em que se vive, dos hábitos e modo de vida das pessoas que vão se dar o quê? Em projetos, objetos, ambientes. Os modos de vida, né, vão estar em foco, mas também as sensibilidades e as subjetividades. Ou seja, estamos falando aqui de uma questão que envolve as relações entre estética, ética, os sentidos e o simbólico, né? Nesse complexo. Pensando que nas pessoas e na mudança dessas pessoas, quem são os sujeitos políticos, quem são esses corpos políticos do contemporâneo. E como é que essas pessoas também se expressam e como o design está presente, então, desde a tatuagem e o piercing, até mesmo como as pessoas se expressam e compõem suas relações que são estéticas e também como é que adotam outros e novos modos de vida. O design vai estar presente aí. De novo, a gente está vendo desde objeto de adornos até vestidos e peças desenvolvidas em 3D. E Issei Miyake, que são os exemplos que a gente está vendo também, é um designer que sabe também ler o seu tempo, na medida que desenvolve uma série de peças que vão para o corpo, no vestuário, que vão lidar com novas formas e novas texturas, além do que a gente vê também em vestidos e tecidos em 3D. E aí, gente, vários segmentos do design contemporâneo vão estar em relação, né? Seja gráfico, moda, produto, joalheria, embalagem, editorial,
para mídias digitais, para interfaces digitais, o design de interação, todas essas questões vão estar acontecendo ao mesmo tempo, como também ele vai se dar o tempo todo nos ambientes, os vários tipos de ambientes, seja a sua casa, o escritório, o hospital, a escola, a gente vai ver o espaço público, o espaço urbano, desde as praças, os parques, os aeroportos, também a gente vai ver quanto tem de design em todas essas áreas, né? O Lipovetsky, o que ele vai falar o tempo todo, né? Que essa contemporaneidade ele vai chamar muitas vezes de hipermodernidade, no sentido de que há uma urbanização crescente por conta de um crescimento populacional também, e há uma estetização do mundo. Então, essa questão estética é que vai levar e impulsionar as pessoas a cada vez mais valorizarem mesmo áreas como o design, a moda e outras expressões. Isso a gente vai ver desde as vitrines e marcas, como elas estão presentes na cidade o tempo todo e na relação com os sujeitos numa cidade. E o design vai se desenvolvendo também numa série de ações. Ações, inclusive, que retratam as novas posturas. A gente tem visto, ultimamente, as pessoas ocupando as cidades e mudando esses modos de vida, desde do uso das bicicletas, do ciclismo e a necessidade das cidades construírem áreas e pistas para esses ciclistas especificamente, os patinetes também agora mudando toda a dinâmica das cidades, áreas que eram destinadas principalmente a uso para carros, como a gente está vendo o viaduto Minhocão em São Paulo, que por uma ação popular, evidentemente uma ação política, vai transformando esse espaço, não só pelos jardins verticais, mas também por um projeto que vai se desenvolver, que é o Parque Minhocão. Mas antes disso, que as pessoas tomaram esse espaço e exigiram do poder público esse espaço como espaço de lazer também. Essas mudanças todas estão envolvidas tremendamente com a questão do design e estão envolvidas tremendamente com a questão da cidade e do homem nessa cidade. As cidades que, na verdade, misturam essas relações, né? Como a gente está vendo, já falou, olha, no mesmo espaço a gente tem a convivência do moderno, do contemporâneo e do neoclássico. Assim também vai acontecer com as várias vertentes do design. As pessoas às vezes se perguntam, falam, nossa, mas o design, ele sempre foi contemporâneo? Porque o que se vive ao mesmo tempo não é contemporâneo? Sim, o viver ao mesmo tempo é contemporâneo, mas nós devemos lembrar que quando nós falamos em design moderno ou quando nós falamos em design contemporâneo, são áreas que têm características muito próprias. Então, no design contemporâneo, por exemplo, a gente vai ver essa relação com o crescimento do simbólico, da subjetividade, das sensações, da memória, da questão da inclusão, da participação, da colaboração, envolvendo aí, inclusive, as questões do ativismo político. Além disso, a gente vai ver uma série de características. Pioneirismo, a questão da autoria, por exemplo, o design de autor, né, que até relacionado ao desenvolvimento de peças únicas, o que era inviável no pensamento moderno e completamente perfeito no que a gente fala em relação ao pensamento contemporâneo. Então, pioneirismo, inovação, irreverência, experimentação, autoria, compartilhamento, colaboração, co-design, investigação e subversão de materialidades e processos, novos percursos e propostas, construção de narrativas, a ruptura de fronteiras entre áreas de conhecimentos, a construção de novos diálogos, recontextualização dos objetos, dos materiais e dos processos e até dos usos mesmo, a relação com a alta e baixa tecnologia, o open design, as ações sociopolíticas são características presentes e que
configuram o design contemporâneo. E aqui a gente vai ver alguns exemplos e alguns segmentos, por exemplo, no design arte. Quando a gente fala em design arte, é impossível não falar dos irmãos Campana no Brasil, porque eles foram os pioneiros mesmo. A gente está vendo aí com aquela exposição Desconfortáveis, as cadeiras que na verdade eram peças escultóricas e trazem para o Brasil a discussão do design na relação com a arte. Recentemente, em abril passado, durante a Semana de Design de Milão, eles reafirmam essa questão da relação design e arte ao apresentarem uma instalação de arte feita por um coletivo que desenvolveu o crochê e todo o espaço foi pensado a partir daí. Então, a relação entre artesanato, design, espaço e uma marca, que é a Melissa, todos convivendo ao mesmo tempo. Além disso, a gente vai ver o design artesanal, com peças, por exemplo, da Clarice Borian, que desenvolve bordado em folhas secas. Outros designers como Hugo França também trabalhando nessa linha, ou Inês Chertel com o trabalho junto às ovelhas. E, de novo, também a gente vai ver a relação aí do artesão com os designers, numa associação no trabalho colaborativo. Com esses exemplos do celeiro e dos irmãos Campana, onde artesão atuou junto com o designer no desenvolvimento de novas peças e produtos e coleções. Ou seja, o design contemporâneo vai envolver também procedimentos artesanais, além disso, vai resgatar questões da brasilidade, como, por exemplo, as relações com a própria cerâmica, a nossa tradição do barro, da cerâmica. A gente vai ver também muito presente na questão das tramas da tecelagem no têxtil da moda. Aí a gente está vendo tanto trabalhos da Renata Rubin, como trabalhos da Fernanda Yamamoto, que constrói tecidos a partir de outros tecidos e, portanto, nova visão de tramas. E uma série de recontextualização de objetos, dos usos, de relações de construção a partir de objeto já existente para novos objetos. Além disso, a questão do lúdico vai estar presente. E além do lúdico, a gente vai ver também tanto as tecnologias sendo exploradas das mais diversas formas e também a relação do design com a gastronomia, que é uma das vertentes mais recentes do design contemporâneo. Ou seja, finalizando aqui, uma questão que vem ganhando corpo é a relação do design social e inclusivo ou do ativismo político. Aqui a gente está vendo Érica Foarot com os equipamentos destinados a crianças com problemas de postura. E também a gente vai ver que o design vai se desenvolvendo numa linha muito mais humanitária, muito mais ligado à questão mesmo da experiência e que esse universo da estética ele seja explorado muito mais pela via do sensível, pelas questões políticas e pela partilha, e esse compartilhar aplicado mesmo em favor do ser humano e da sociedade, associando todas as relações que a gente viu, né? Desde a valorização do que é artesanal à alta tecnologia, ou seja, desde esse olhar que é para o grafite até o diamante. Então, bom, gente, eu quero agradecer a atenção de vocês, o interesse a respeito do tema e então abro agora o espaço para que a gente faça uma conversa a respeito, enfim, considerações, perguntas. Dando sequência no que a gente viu, a gente queria perguntar um pouco a respeito da transdisciplinaridade do design, porque além de todos esses fatores que você mostrou, design social e todas as questões que aparecem no contemporâneo, a gente percebe também que o design, quanto autor e quanto produtor, ele acaba organizando uma série ou tocando uma série de outras disciplinas, né? Você podia falar um pouquinho pra gente a respeito?
Falo sim, com muito prazer. Sem dúvida, eu acho que essa questão toda, ela está pautada primeiro nas questões interdisciplinares, né? O design, se a gente pensar como área, por si só, ele é uma área interdisciplinar, ou seja, que você vai lidar com diversos agentes, com diversos conhecimentos e sempre lembrando, né, que vai se desenvolver sempre a construção de um novo objeto. E que esse novo objeto, muitas vezes, ele não vai pertencer a ninguém, ele não vai pertencer a uma área, né? Porque são várias pessoas e vários pensamentos atuando em relação à construção desse objeto. Então, se a gente pensa em termos interdisciplinar, que o design ele pode lidar com os seus próprios segmentos, né, e dialogar com os seus próprios segmentos e até algumas outras disciplinas, quando a gente pensa na questão transdisciplinar, isso vai além, porque é a relação de diálogo entre diferentes ciências. É o design com a medicina, né? É o design com a biomimética, é o design com a física, né? Então essas relações vão trazer essas questões que são transdisciplinares mesmo. Sem dúvida, a transdisciplinaridade ela é uma característica da contemporaneidade e, sem dúvida, do design contemporâneo. O que acontece? Alguns autores vão falar da ruptura, outros autores vão falar da liquidez, outros autores vão falar de uma fluidez entre fronteiras e áreas de conhecimento. Hoje se fica mais claro, né, o que estava lá no princípio do design, que é, por exemplo, essa atuação com a sociedade, a atuação política que vem por meio de ações, ela se dá tão clara nesse nosso tempo porque é uma vertente, uma visão transdisciplinar, é uma vivência transdisciplinar, né? É o designer atuando junto com o antropólogo, com o sociólogo, é o design dentro do ativismo mesmo, constituindo o ativismo político para uma série de mudanças, né? E isso, sem dúvida, é uma característica muito clara da transdisciplinaridade. Eu queria só entender um pouco assim melhor, Mônica, se é que dá, né, para pontuar isso, porque enquanto você falava, eu ficava pensando esse movimento que envolve tantos fazeres, né, áreas, conhecimentos e tudo mais. E quando você falou sobre design de autoria de peças únicas e que você usou o termo subversão, né, de materiais e processos, eu fiquei assim me perguntando, né, se existe dentro dessas diversas facetas, diversas áreas onde o design atua, se existe uma área em si que o design contemporâneo tem explodido mais. Você percebe ele mais latente, de uma forma assim, um movimento que está à frente de outras áreas, né? Tem design gráfico, design de moda, os diversos eixos aí. Então, Val, obrigada da pergunta, acho que é super pertinente, mas o que a gente vai ver, justamente por essa característica transdisciplinar, o que a gente vai ver acontecer primeiro, né, um dos aspectos, acho que mais marcantes do design contemporâneo, no Brasil principalmente, é estabelecer essa relação e esse diálogo com áreas, por exemplo, como a moda, com o artesanato, com a arte, porque eram áreas tidas e pensadas como estanques, díspares, distantes completamente. Um pensamento muito nosso, muito tupiniquim, vamos dizer assim, né, nesse sentido. Justamente a entrada da contemporaneidade vai trazer o quê? Essa proximidade. Então, essa ruptura, né, no primeiro momento é uma ruptura, causa um estranhamento e a gente vai ver que os designers têm atuado, inclusive no sentido de subverter muitos aspectos. O que é essa subversão? Muitas vezes pegar um material e usar justamente para o oposto do que ele foi proposto. É pegar um software e trabalhar justamente com aquilo que se fala que não é a regra, que não se deve fazer. É achar essas saídas. A gente tem como exemplo o Rodrigo Almeida, que é um designer que o trabalho dele de conclusão de graduação foi pegar um tênis
o tênis sem nenhuma alteração e transformar esse tênis numa luminária. E assim ele fez uma série de experimentos e até hoje isso reflete no seu trabalho. São praticamente móveis que são feitos de amontoados de peças de roupa e assim vai. Quando a Yamamoto, por exemplo, propõe também tecidos que são construídos sem trama, de fato, porque são tecidos sobrepostos, colados, tecido sobre tecido, quando ela vai às rendeiras da Paraíba e ela não reproduz aquela renda, ela vai criar novas rendas no diálogo com essas rendeiras, está se abrindo aí um universo de possibilidades que é esse. Então, o que acontece dentro do design contemporâneo? Ele é plural também, ele é múltiplo. E por isso, muitas vezes, a dificuldade de entendimento de algumas pessoas, e por isso também sempre um desafio, porque ele vai se dar o tempo todo em várias vertentes. Ele é mesmo aquele tecido maleável que você está o tempo todo vendo surgir novas formas de expressão. Novos caminhos vão sendo criados o tempo todo. É mais ou menos o que Deleuze e Guattari falavam das linhas de fuga, do rizoma que vai se desenvolvendo em vários sentidos e das linhas de fuga que vão sendo criadas. Ou seja, vai se construindo novas vertentes a partir daí. Por isso, ele é plural, não dá para se fixar numa única área. Ele soma essas áreas, ele mistura as áreas também. Obrigada, Val. E aí? Mônica, continuando essa questão da pluralidade no design contemporâneo mesmo, dentro dessas emergências de novas áreas que o design atua atualmente, quais delas você acha que está mais presente essa pluralidade dentro da nossa sociedade? Uau, assim, a gente tem, eu acho que é bem legal a pergunta, mas na verdade, o que a gente vê acontecendo no design nada mais é do que o reflexo, do que é mesmo o ser humano, que é essa pluralidade. Veja que hoje muitos aspectos mesmo se alargaram, Então, você tem uma fluidez aí que existe em muitas áreas da própria vida e as pessoas assumindo e vivenciando essa fluidez também. O que a gente vê acontecendo, com as pessoas é o que acontece também no design. Eu acho que eu lembro muito sempre o Gustavo Bonfim, um grande pensador do design brasileiro, e ele sempre dizia, que o design ele é reflexo, mas ele é anúncio também. Ele pode ser denúncia, mas o que ele estava falando? O design vai anunciando esses novos modos de vida e isso que é plural, que é diverso, que é múltiplo, que são identidades variadas, essa diversidade. Ao mesmo tempo, ele reflete, ele pode anunciar que isso vem, e ele pode também denunciar aspectos de que, olha, veja, o crescimento hoje que se fala, e a valorização, ou seja, a voz das minorias, isso é um dos exemplos, ou seja, é se olhar para coisas que elas estavam ou escondidas, ou ditas nas entrelinhas, ou não assumidas. E isso vem à tona, e é preciso que isso venha à tona, e o designer, como um agente político também social, ele é fundamental nesse processo, mas tem que ter um olhar plural. O que acontecia antes? Quando existiam essas separações, é porque não se dava espaço para isso que era plural, porque é mais fácil, no pensamento, vamos lembrar do pensamento moderno, é se olhar em uma direção, é se olhar numa linha de produção, é se olhar a quantidade, é se olhar a precisão. Hoje não, você lida com o impreciso, com o maleável, com a peça única, com a peça desenvolvida exclusivamente sob medida. Você lida com o designer autor, que é aquele que cria, que escreve, que publica, que produz,
né? Então ele é agente em vários papéis, ele se relaciona com vários níveis aí. Então é o momento mesmo disso que é plural. E é difícil, né? Não é simples, né? Nesse processo ele é complexo, né? Fala aí. Bom, eu queria que você desse uma pincelada em relação à autoria, trazer essa questão da autoria, porque a gente vê atualmente o open design, o open source, o design aberto ganhando muita força, mas ao mesmo tempo o design autoral também. Então, não sei, trazer algumas questões em relação a esse ponto, né, na contemporaneidade. Ah, legal, gente. Obrigada da pergunta também. Ótima pergunta, porque é isso mesmo, olha. Ao mesmo tempo que a gente vê a autoria sendo valorizada, né, o design de autor, o design assinado, a peça única, exclusiva e assim vai, a gente vê também a questão da autoria coletiva crescendo, né? Quando a gente fala em open design, você tem quem é o autor de fato? São vários autores. Na verdade, esse papel, né, essa discussão do autor, ela vem lá desde Roland Barthes, né, quando falava assim, mas quem é o autor de verdade? O autor não é o escritor, né, o Barthes falava, é o leitor, porque é o leitor que vai, na verdade, construir, né, no seu imaginário aquilo que o autor só quase startou. Né? Então essa discussão, olha, isso é de 68, né, texto de 68 que vai sendo discutido depois de Barthes, vai ser discutida por Foucault, mais recentemente pelo Agamben. Mas por quê? É justamente essa dicotomia, né? Ao mesmo tempo que o autor parece ser aquele que é único, é uma pessoa só, mas é uma autoria na contemporaneidade que ela é múltipla, né? Ela é de várias pessoas. Porque até mesmo, né, quando a gente fala no autor, um designer, um escritor, ou designer-escritor que é autor, vamos falar, será que ele é autor mesmo em toda a sua complexidade? Ou essa criação, ela não vai se dar porque você tem uma série de referências, de vivências, de sensações que você vai trazer naquilo que se cria? Então, o que é completamente mesmo autoral, né? Mas, sem dúvida, é uma discussão, porque, ao mesmo tempo, sim, se compra muitas coisas hoje, o mercado se fomenta, não só o mercado especificamente de design, o mercado de arte, né, e outros mercados também, eles vão serem fomentados por essa questão da assinatura, de quem é aquele autor. Ao mesmo tempo, você tem o que? A democratização dessa autoria. Todos nós podemos ser um autor hoje. A entrada das mídias digitais deu voz a todos. Então, todos nós podemos ser, ao mesmo tempo, um autor e o seu próprio produtor. Né? Vejam o que está acontecendo com o cenário da publicação independente. Né? O que a gente vai ter aí? Um processo que é completamente à parte do mercado tradicional, das grandes editoras, e você tem as pessoas criando, produzindo de fato, né, produzindo, pondo a mão na massa, comercializando e achando novos sistemas de comercialização. Né? Assim também com o Open Design. Né? Olha, como é que vai se dar? São vários autores. E cada um que pegar um arquivo aberto também ele pode alterar e pode ir criando outras formas. O que entra em questão aí, que me parece que é a questão mais delicada nesse momento, é como é que a indústria vai lidar com isso, como o mercado, ou seja, como o sistema econômico vai lidar com isso. Né? Então, acho que essa é a resposta que ainda não se tem, porque também está em processo ainda de construção e elaboração. Não sei se eu respondi. E aí, Isaac? Olá, professora. Tudo bom? Tudo jóia. Com toda essa pluralidade, né, do design, o design permeando outras áreas entrando no design, você acredita que isso acaba reforçando, né, a área do design, fortificando ela, ou isso pode acabar meio que, digamos, minguando ela e ela virando uma pequena área dentro de outras grandes áreas e não mais o design como um conhecimento pilar, digamos assim?
Então, acho que essa é uma preocupação sempre, né? Porque quando você tem um terreno que ele é móvel, né? Você tem a tendência que as coisas se misturem. E se a gente falar mesmo na ideia maior transdisciplinar, é quando você, então, está criando alguma coisa que é nova, você está constituindo esse novo objeto, de fato ele não é de ninguém que participou daquela criação. Por que não é de ninguém? Porque vai ter um pouco lá da física, um pouco da economia, um pouco do design, um pouco de todo mundo. Então, construir algo novo. Então, eu vejo que essa é uma preocupação que sempre vai, né, vai estar presente, né, nesse pensamento. Por outro lado, o que a gente viu acontecer? Justamente a entrada, né, do que a gente chama de contemporâneo, do que o Lipovetsky chama de hipermoderno, né, outros autores vão chamar de pós-moderno, assim vai, a gente viu justamente acontecer o contrário, né? O design ele foi valorizado, ele foi democratizado, ele foi expandido, ele foi popularizado, né? Então hoje, em qualquer lugar que você vá, vai se falar de design. Pode ser que as pessoas que estejam falando não saibam discutir isso teoricamente, nem sabe quem são os designers, não é isso que interessa, mas ela sabe que tem ali algo que diz respeito a isso. Sem dúvida, é o crescimento e a valorização da estética, né? Não vamos esquecer isso, mas eu vejo que é uma área que a cada dia mais ela está se tornando fundamental. Essa popularização, né, ao mesmo tempo da conscientização, as pessoas, cada vez mais, a gente está vendo que o design está impregnado em todos os campos, né? E o que eu vejo para o futuro, se é que eu posso predizer alguma coisa de futuro, mas é que a gente acho que é uma área que cada vez mais vai estar em expansão mesmo e vai se tornando cada vez mais necessária, né? Desde como solucionar o problema da água, né, até a criação de árvores completamente artificiais, né, mas que mimetizam as naturais, né, como a gente tem na Coreia, já em alguns lugares. Então, lembrando, né, que a gente, nessa relação do design, a gente tem esses vários níveis e várias vertentes mesmo. Do mais alto luxo, que sempre vai ter um mercado para ir, né, ao design mesmo que é mais consciente e que creio que é o que o país precisa mais, que é essa ação mesmo com a sociedade e essa atuação muito mais política do design. Né? Pensando, né, e lembrando que o princípio seria ter uma sociedade mais justa, mais igualitária. Né? Talvez um dia conseguiremos com a questão da sustentabilidade. Né? Eu queria saber a respeito uma pergunta mais primária, talvez. O design está se aproximando cada vez mais da parte mais subjetiva, do simbólico, isso, da experimentação. Isso se aproxima talvez da arte também. Então, com as relações com a arte, quando será que esse objeto, que talvez tenha a ideia de ser mais industrial, assim como no design moderno, né? Quando que ele às vezes deixa de ser um objeto de design e acaba se tornando uma obra de arte? Como funcionam essas relações? Ou se a gente não precisa questionar a respeito disso? Se todo objeto de design vai ter uma pitada de arte, como funcionam essas relações? Uau, obrigada da pergunta. Também é uma pergunta bastante complexa, mas veja, tem um momento, se a gente for pensar, né, mesmo em princípio do design, essa relação de arte, quando a gente fala da arte e tecnologia, ela foi uma divisão feita no século XVIII, e depois ela foi retomada para ver que, na verdade, não tinha que ter essa separação, né? Que, na verdade, essas coisas elas se relacionam. Então, quando a gente fala em termos de projeto, de um produto, um objeto de design, sem dúvida, todo objeto, todo projeto, ele tem uma pitada ali de criação, né? E se a gente relacionar a criação à arte, sem dúvida, ele vai trazer essa pitada de arte. Agora,
Nesse trabalho em que se misturam as duas coisas, muitas vezes fica muito difícil você saber exatamente quanto, né? Não dá para medir exatamente quanto de arte ou quanto de design, até porque o design acaba adotando procedimentos da arte, né? Como a gente vê, por exemplo, peças numeradas, né? Então é uma coisa que era especificamente do campo da arte que o design começou a adotar. E a gente está falando aí de design gráfico, design editorial, que começou a produzir peças seriadas, numeradas em pequenas séries. Vejam que hoje o design se tornou um item de coleção, né? Ele é item de colecionadores. Se fala no colecionismo, né? A questão de 20 anos atrás era quase impensável um objeto de design ser item de coleção o tempo todo. Hoje não, a gente tem todo um mercado aí, tanto do design moderno brasileiro, quanto também do design contemporâneo. Agora, tem uma diferença que é assim, acho que isso também é uma coisa importante para falar, por isso que a pergunta é muito bem-vinda. O design vai ser muito mais contemporâneo quanto mais ele estiver associado ao corpo e aos espaços. Quanto mais preciso houver necessidade do design ser mais preciso, mais técnico, ele vai estar mais distante dessas relações da contemporaneidade. Porque se o design contemporâneo ele tem um tanto de experimentação, ele tem uma liberdade muito maior, então essa liberdade ela vai estar muito mais relacionada próximo aos nossos corpos, ao ambiente, né? Até a rua como expressão. Agora, quando são projetos muito precisos, e aí a gente está falando de, por exemplo, toda a questão hospitalar, cirúrgica, exames muito técnicos, comando aéreo, aeronaves, até sistemas de transporte como metrô, coisa assim, esse design ele vai ser tão preciso que ele vai muito mais para uma questão mais técnica, se distanciando da expressividade da arte. Então essa diferença a gente tem, né? Normalmente eu falo, não dá para a gente brincar com uma sinalização de um metrô, de um aeroporto, né? De uma rodoviária sequer, porque você pode causar acidentes dos mais terríveis. Agora, você pode sim brincar, experimentar com a roupa, com a louça, com a joalheria, com os talheres, com as poltronas, com os sofás que se mexem e se movimentam o tempo todo, mas não dá para pegar o sofá lá do Binfaré, que se movimenta todo, para você colocar, por exemplo, num ambiente hospitalar, né? Então, são coisas completamente opostas. Então, nesse sentido, né? Então, quanto mais, né, design na sua relação com a arte, é muito mais distante de um design que vamos chamar de mais racional, mais objetivo, mais funcional. Isso eu acho que é uma coisa importante. Agora, também é importante lembrar que o design não suplanta a arte, nem a arte suplanta o design, que são campos, são expressões que dialogam, que estabelecem diálogo, mas que também estão dentro das suas próprias características e dos seus próprios campos, né? Então, gente, olha, eu super agradeço a presença, a colaboração, estar aqui e desenvolver esse pensar juntos, né? Quando a gente vai apresentando algumas questões, olhando e saber olhar e saber analisar esse tempo e perceber essas características, sem dúvida esse é o caminho que a gente acaba desenvolvendo quando a gente está falando de estudo, de pesquisa, né? Ter sempre essa curiosidade e trazer também esse questionamento para entender esse tempo, que afinal é bastante complexo e bastante difícil, né? Então, por isso é que a gente olha o tempo todo e desenvolve esse estudo o tempo todo. Então, eu agradeço a presença de vocês, agradeço a TV Unesp por esse espaço, por nos acolher aqui, por abrir esse espaço também, que é fundamental se falar em design e se divulgar o design por todas as mídias possíveis.